Boa tarde, pessoal. Estou reformando aqui a minha casa há alguns dias e aqui é a sala, certo? E essa parede aqui, essa aqui já está pronta, toda pronta, certo? Vou colocar cerâmica nessa parede e nessa outra aqui. A minha dúvida é o seguinte, eu estou vendo aqui no YouTube, eu vejo aqui no YouTube e vou sempre me informando, certo? Gosto da área de construção e estou sempre pronto a inovar. Sendo que eu vim aqui para colocar cerâmica. Cerâmica é essa aqui, da Arielle, certo? Vou colocar essa cerâmica aqui, nessa parede. Vai ficar nesse estilo, certo? É uma cerâmica boa da Arielle, né? Retrátil, né? Vai ficar quase sem friso, certo? Aí eu tô aqui com essa parede, certo? Essa parede, veja que ela era embaçada. Aqui foi alguns detalhes que a parede era só até aqui, certo? Eu aumentei esse pedaço e aí teve que... Aqui é uma textura, certo? Aqui é uma textura, a casa veio nessa textura, a PVA acrílica, textura muito resistente. Ela tá aqui, ó. É essa textura aqui, certo? Aqui é a original. A casa foi desfeita, essa textura. Foi lixado, né? Foi lixado com lixa de aço. Emassado novamente para dar esse tom de liso. Aqui é fosco que eu pintei. E agora aqui é um semi-brilho, né? Semi-brilho, você vê que a parede tem um brilhozinho nela, né? Semi-brilho. É a cozinha que eu estou reformando. Bom, a minha dúvida é aqui. Não é dúvida, é para esclarecimento de algumas pessoas, né? Algumas pessoas, uns dizem que pode, outros dizem que não pode. Veja bem, eu estou com a parede emassada, certo? Abaixo dessa parede tem essa textura acrílica. Ontem eu estava conversando com um colega meu e ele disse: Dário, não tem importância, é só você pegar a argamassa C3, tá aqui, C3, e colocar sobre a pintura. Veja bem, pessoal, precisamos de quê? Para fixação da cerâmica, precisamos de pontos de ancoragem na parede, certo? Aonde iremos adquirir esse ponto de ancoragem? Na própria massa, no reboco. Você veja esse branco aqui, isso aqui foi um selador que eu dei, mas mesmo assim, na chuva, molha a parede por lá e terminou fofando a massa que eu dei. Aí o que acontece? Eu estou fazendo esse trabalho aqui, ó. Vendo? Está sendo removida toda essa massa, para que eu ganhe aqui pontos de ancoragem na minha cerâmica. O que acontece na maioria das vezes? Acontece na maioria das vezes que os pedreiros pegam uma obra dessa para botar cerâmica e eles, com preguiça, eles fazem isso, ó. Picota. Veja a espessura dessa massa. Estão vendo a espessura da massa? Aqui, ó. Olha a espessura da massa. Ele rompeu a primeira camada de massa, mas ainda tem essa textura PVA, que você passar a mão, ela é lisa, ela não vai dar ponto de ancoragem, certo, pessoal? Ela não vai dar ponto de ancoragem. Dário, o que é ponto de ancoragem? É um local fixo, aonde a cerâmica vai ter o total apoio, a segurança, vai fixar
A parte química da argamassa vai fixar a cerâmica, lhe dando uma resistência de colagem, certo? Você faz um negócio desse, você passa a argamassa aqui, cola cerâmica. O que é que acontece, Dário? Vai se passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa parede aqui recebe sol, certo? Ela recebe sol, porque aqui não é coberto do lado de lá. Só é coberto do lado de cá porque eu tenho a garagem ali, ó. Certo? Ela recebe sol. O que acontece? Vai haver um estufamento por baixo da argamassa. Um aquecimento. E o que acontece? A cerâmica simplesmente ela vai estufar. Estufar. Efeito estufa é onde você coloca uma cerâmica, certo? Onde você coloca uma cerâmica e não espera o tempo de cura da argamassa. Não espera o tempo de cura da argamassa, que a argamassa tem um tempo de cura. Você coloca a cerâmica, dá o tempo de cura da argamassa para depois você vir rejuntar. Aí é o correto. O correto é esse: esperar o tempo de cura, tanto da argamassa. Após o tempo de cura da argamassa, aguardar um tempo para rejuntar. O que acontece? Existem profissionais pedreiros e você chama ele para fazer um serviço, pega uma parede dessa para colocar a cerâmica, ele simplesmente faz esses buraquinhos aqui, que eu não chamo nem de picotar, porque picotar você não está chegando nem... Picotar para mim é isso aqui, que está chegando na massa, mas ainda assim aqui está errado. Por quê? Porque só vai ter esses pontos de ancoragem. É pouco para uma cerâmica dessa. Vê só, vê só. Vou colocar ela aqui, vê só. Você acha suficiente esses pontos de ancoragem para segurar essa cerâmica que é quase meio quilo? O que acontece, pessoal? Vai haver um efeito estufa por falta de ancoragem na cerâmica e o seu serviço vai de água abaixo. Ou ela vai estufar, ou ela vai simplesmente desplacar. Ela vai desplacar por falta de ancoragem. Então, pessoal, não tem como economizar nessa área, não tem como evitar esse trabalho de retirada de toda a massa da parede. Tira, retira, retira. Sem preguiça, retira toda a massa da parede para depois se trabalhar a ancoragem da cerâmica. O que eu vejo aí é muitas pessoas ensinando dessa forma, para ganhar dinheiro rápido, fácil, e depois o cliente está com um problema, certo? Com um problema, comunica ao pedreiro, o pedreiro não quer se responsabilizar, né? Não quer se responsabilizar, porque ele já está envolvido em outro serviço. E aí quem paga o pato? O cliente, na maioria das vezes. Aí você chega para refazer um serviço desse, você diz: moça, tá errado, o pedreiro fez errado. Não, mas ele disse que era a melhor forma aí, porque não sei o que. Resumindo, prejuízo para o cliente. Então fica a dica, pessoal. Essa é uma forma errada, certo? Não se trabalha dessa forma, que não tem ancoragem alguma. Aqui é massa, nem falo nem gesso, aqui é massa, não vai pegar. E PVA. Aqui é uma textura PVA bem resistente, essa textura é PVA bem resistente, mas ainda assim não é o correto. O correto é tirar totalmente todo o resíduo da parede e colar argamassa no reboco, beleza? Fica essa dica para vocês aí, um abraço. Delta Santos aqui de Maceió.